Olá, estimada comunidade luterana, vocês, estimadas pessoas amigas, que bom que mais uma vez nós podemos nos reunir em culto com as pessoas que fazem parte do nosso círculo de amigos e amigas e as pessoas que fazem parte da nossa família. Enfim, nós somos todos e todas acolhidas pela palavra de Deus, que nós encontramos em Gálatas capítulo 4, versículo 6, onde diz: para mostrar que vocês são seus filhos, Deus enviou o Espírito do seu Filho ao nosso coração, o Espírito que exclama, Abba, Pai. E nós queremos nos encontrar neste culto em nome do Trino Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Nós queremos agora ouvir e cantar junto também, Vento que Anima. Vento que anima e faz viver, vento que empurra e faz mover, vento que dá vida de alegria, sopra sobre nós dia e noite e dia. Vento que é espírito de luz e amor, vento que acalma e é consolador, vento que congrega todos nesse dia, enche-nos de paz, de amor e de alegria. Nós queremos agora chegar diante da presença de Deus em oração. Vamos confessar a Ele os nossos pecados. Oremos. Senhor nosso Deus, por causa do teu grande amor, nós estamos aqui em oração. Pedimos perdão pelos nossos pecados que cometemos em pensamentos, palavras e ações. Deixamos de ouvir a tua palavra muitas vezes porque ela também é dura para conosco. Muitas vezes nós não gostamos muito disso. Deixamos de amar a ti acima de tudo e ao nosso próximo como a nós mesmos. Reconhecemos os nossos erros, ó Deus, e pedimos pela tua misericórdia. Perdoa-nos. Perdoa-nos, preenche o nosso ser vazio com a tua graça, misericórdia e amor. Em nome de Jesus Cristo é que nós oramos. Amém. Estimados e estimadas, para quem confessa o seu pecado e se arrepende sinceramente, ouve as seguintes palavras de Deus que nós encontramos em 1 João capítulo 1, versículo 9, onde diz: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. São estas as palavras que lhes anuncio por meio delas o perdão, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Agora nós queremos pedir que Deus ouça o clamor do seu povo. Ouviremos e cantaremos junto pelas dores deste mundo. Pelas dores deste mundo,
Convido a comunidade também a entoarmos palavras de glória a Deus, porque Deus nos ama. Cantemos glória. Glória, glória, glória a Deus nas alturas. Glória, glória, paz entre nós, paz entre nós. Glória, glória, glória a Deus nas alturas. Glória, glória, paz entre nós, paz entre nós. Glória, glória, glória a Deus nas alturas. Glória, glória. Deus, Ele guardou a sua igreja até aqui, guiou a todos nós, nos amparou, nos concedeu alegrias e também nos protegeu nas dificuldades. Além disso, de forma bem especial, Deus, Ele quer falar a nós através da sua palavra neste culto. E assim nós podemos conhecê-lo cada vez mais e amá-lo cada vez mais. Pensando nisso, vamos orar com o hino que se chama Estou Pronto, Senhor. Estou pronto, Senhor, para ouvir-te falar. Faz-me entender teu querer, faz-me servir-te melhor. Enche meus dias de amor, transborda em graça o meu viver, dá paz ao meu coração, dirige o meu caminhar. Fala, Senhor, fala
palavra de Deus que nós encontramos em Jeremias, capítulo 20, os versículos 7 a 13. Ó Senhor Deus, tu me enganaste e eu fiquei enganado. Tu és mais forte do que eu e me dominaste. Todos zombam de mim, caçoando o dia inteiro. Cada vez que eu falo, tenho de gritar e anunciar violência, destruição. Ó Senhor, eles me desprezam e zombam de mim o tempo todo, porque anuncio a tua mensagem. Mas quando penso, vou esquecer o Senhor e não falarei mais em seu nome, então a tua mensagem fica presa dentro de mim e queima como fogo no meu coração. Estou cansado de guardá-la e não posso mais aguentar. Ouço as multidões cochichando. Há terror por todos os lados. E dizem, acusem Jeremias, vamos denunciá-lo. Até os meus amigos íntimos esperam que eu tropece. Eles dizem, talvez ele caia numa armadilha. Então nós o pegaremos e nos vingaremos. Mas tu, ó Senhor, estás comigo e és forte e poderoso. Os que me perseguem tropeçarão e nunca vencerão. Eles ficarão muito envergonhados por causa do seu fracasso. A desgraça deles não acabará e nunca será esquecida. Assim, ó Senhor Todo-Poderoso, com justiça tu nos pões à prova, pois sabes o que está na nossa mente e no nosso coração, desde que eu veja a tua vingança contra os meus inimigos, pois coloquei a minha causa nas tuas mãos. Cantem ao Senhor Deus, louvem o Senhor, porque ele livra os pobres do poder dos maus. Nós queremos ter uma palavra de oração. Senhor nosso Deus, ilumina as nossas vidas e os nossos corações com a tua palavra, que ela seja lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Amém. Estimada comunidade, estimados irmãos e estimadas irmãs em Cristo Jesus, Jeremias, ele atuou como profeta muitos anos. Ele enfrentou situações muito difíceis. Houveram situações insustentáveis. O rei que tinha o poder político era um rei opressor, era um rei tirano que usava e abusava do seu poder de ameaças e violências em cima do povo pobre. E aí Jeremias via tudo isso e ele anuncia o castigo. Qual seria esse castigo? A queda do rei, invasão do país e devastação, destruição do templo. Aí, por causa dessa pregação de Jeremias, que tocou nas feridas das autoridades, que eram, no caso, o rei e também os sacerdotes, eles começam a perseguição contra Jeremias. Ele é açoitado, é torturado, preso, denunciado pelos próprios que se diziam ser amigos dele. Jeremias sofre muito por causa da palavra de Deus que ele ordenou a pregar. Parecia que as palavras que Jeremias anunciava, que Deus ordenava, não tinham resultados. Deus, ele prometeu Jeremias ajuda quando ele foi vocacionado, lá quando ele ainda era bem jovem. Mas parecia que essa proteção, essa força que ele iria dar,
não estava acontecendo. E em decorrência a tudo isso, nós temos o texto bíblico, nós temos o relato de como Jeremias se sente. Ele diz: por que será que o Senhor permite que a minha vida passe pela ruína? Por que sofrer assim? Jeremias, então, ele se lamenta diante de Deus. Ele tem essa liberdade e chega diante de Deus e fala com Deus. Ele, inclusive, questiona Deus e acusa. Deus não havia lhe dado toda a proteção, toda a garantia no momento em que ele foi vocacionado? Isso agora não estava acontecendo? Quando a gente lê o texto, dá a impressão que Jeremias ele quer abandonar tudo. Quando ele diz assim: vou esquecer o Senhor e não mais falarei no nome dele. Mas logo em seguida, Jeremias diz: não posso esquecer, porque a mensagem de Deus, ela está presa aqui dentro. Ela queima como fogo no meu coração. E o bom desse texto também é que Jeremias ele não termina esse texto aqui se lamentando, mas sim ele termina o texto dizendo: cantem a Deus, louvem a Deus. Mas se Jeremias sofria tanto, quais eram os motivos de ele louvar a Deus? Aqui diz no versículo: louvem a Deus porque Ele, Deus, livra os pobres do poder dos maus. Então ele via uma perspectiva, Deus novamente tinha ajudado a ele nos momentos de queda. Se nós nos colocarmos dentro desse texto bíblico, se nós vivenciássemos esses personagens que tem nesse texto, ou no livro de Jeremias, quem nós escolheríamos ser? Será que nós escolheríamos ser as autoridades, os sacerdotes, que foram motivo de perseguição do profeta? Seríamos nós assim como os amigos do profeta que fingiam ser amigos dele? Creio que nós também não gostamos de ouvir palavras duras. Nós não gostamos de ouvir palavras que nos ferem, que tocam a nossa ferida. Nós deveríamos sim de ficar felizes quando a palavra de Deus nos inquieta, quando a palavra de Deus nos tira do sério e nos toca a nossa ferida. Esse povo perseguiu a Jeremias porque eles sentiram a palavra de Deus tocando a ferida deles. E espero que também ninguém não queira ser como os amigos do profeta, que se diziam ser amigos, mas lá no íntimo eles tinham o desejo que Jeremias fosse mesmo se dar mal. Como a gente diz hoje, eles queriam, no fundo, que Jeremias se lascasse mesmo. E o profeta? Se nós nos colocarmos no lugar do profeta, como seria? Nós queremos ser profeta? Devo dizer a vocês que ouvem esta mensagem que o mesmo Deus que chamou o profeta Jeremias também chama a nós nos dias de hoje. Claro que nós não temos no dia de hoje a visão como na época dos profetas tinha. Não, nós estamos vivendo uma época diferente. Mas nos dias atuais, Deus nos chama também. No batismo, Deus chama a cada um de nós. Cada um de nós que foi batizado é chamado.
Através da palavra que nós ouvimos ou lemos, Deus reforça este chamado. Hoje, ser profeta é ser discípulo de Jesus, e ser discípula é ser testemunha da palavra de Deus, é ser testemunha por meio das palavras, por meio das ações e das atitudes. Vamos nós encontrar a nossa vida, às vezes também, como a gente diz, na fossa, no fundo do poço, assim como Jeremias se encontrou? Sim, nós também vamos ter problemas, vamos nos incomodar com muitas coisas no momento em que nós vamos dar um testemunho autêntico do Evangelho de Jesus Cristo. Foi assim com Jesus, foi assim com os apóstolos. Os problemas e os sofrimentos dos profetas que foram relatados no Antigo Testamento se deram, na maioria das vezes, com as autoridades que oprimem com violência o povo, que geralmente era explorada, que vivia às margens na sociedade ou da sociedade. Hoje, no nosso testemunho, nós não estamos isentos de altos e baixos. Porém, assim como no tempo do profeta Jeremias, Deus também não abandona as pessoas que confiam nele, as pessoas que esperam nele. Em nossos tempos, se tivermos situações difíceis, críticas, sofrimentos por causa de perseguição e zombarias ou outras situações, também nós podemos, assim como Jeremias, falar com Deus sobre aquilo que nos incomoda e novamente nos levantarmos quando nós cairmos. Jeremias também sempre teve essas situações, teve altos e teve baixos. E ele falava com Deus aquilo que ele tinha no coração, falava sobre o seu sofrimento. Jeremias fazia assim. Por quê? Porque Deus, ele é todo poderoso, ele é justo. Deus não abandonou o profeta, e sim, ele fez através do profeta aquilo que deveria ser feito através dele. E assim, estimada comunidade, Deus também não abandonará a ti e nem a mim, quando nós estamos a serviço dele, quando nós estamos testemunhando a ele, testemunhando o Evangelho nesse mundo. E logo nós também podemos louvar a Deus, porque ele derruba os poderosos do seu trono. Assim Maria cantou, a mãe de Jesus, quando ela expressou em seu cântico que Deus derruba os poderosos do seu trono. Deus é justo e ele é poderoso. E assim também Jeremias, ele louvou a Deus dizendo: cantem a Deus, louvem o Senhor, porque ele livra os pobres do poder dos maus. Que assim nós possamos seguir a nossa vida confiando nele, esperando nele, nesse Deus que nos ama, que é justo, que ele está presente em nossa vida. Que assim seja. Amém. Nós agora queremos confessar a nossa fé cristã
ao ouvirmos estas palavras, nós queremos confessar em quem que nós cremos com as palavras do credo apostólico a nossa fé. Confessemos. Creio em Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu Filho unigênito, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao mundo dos mortos, ressuscitou no terceiro dia, subiu ao céu e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde virá para julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo e na vida eterna. Amém. Nós queremos chegar diante de Deus em oração. Oremos. Querido e bondoso Deus, nosso Senhor, como filhos e filhas, chegamos diante de Ti e agradecemos-Te pela Tua palavra. Senhor Deus, na nossa relação contigo, também passamos por altos e baixos. A culpa não é Tua. Pedimos-Te que compreendas e nos auxilias. Quando tudo desmorona e nos voltamos contra Ti, põe-nos sempre de novo em pé, até o dia em que não haverá mais dúvidas e acusações, mas uma relação perfeita contigo. O dia em que nos veremos face a face. Dá que este dia não tarde, Senhor. Muito obrigado pelas grandes maravilhas que Tu fizeste no passado e temos como testemunho, e principalmente pelo que ainda estás fazendo em nossa vida diária. Nós Te somos gratos e gratas. E agora, ó Deus, nós queremos humildemente Te pedir em oração que concedes o Teu cuidado em favor de cada pessoa necessitada, doente e desanimada. Fortalece-as na certeza, ó Deus, que Tu nos ouves, que ouves também o clamor. Nós queremos Te agradecer quando em conjunto oramos a oração que Jesus Cristo nos ensinou a orar. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino. Seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Comunidade, vamos estender as nossas mãos e receber a bênção de nosso Deus. O Senhor esteja na tua frente, o Senhor esteja ao teu lado, o Senhor esteja atrás de ti, o Senhor esteja debaixo de ti, o Senhor esteja dentro de ti, o Senhor esteja ao teu redor, o Senhor esteja sobre ti para te abençoar. Assim, te abençoe o bondoso Pai. Amém. Vão e testemunhe o Evangelho com alegria e de todo o seu coração. Amém. Tenham todos um ótimo domingo.